a pergunta que é importante que fique é, com isso, como que nós montamos a nossa recomendação? Quero que vocês sempre se lembrem, a conversa não começa no produto, ela começa na parte de cima do funil, que é cenário, e aí, com base nesse cenário, a gente tem uma alocação que a gente chama de alocação estratégica. É como se fosse o esqueleto da nossa carteira. E esse esqueleto é basicamente dividir o nosso dinheiro, dividir os recursos em grandes classes de ativos. Aqui eu trouxe algumas para vocês. Os nomes, por vezes, nos ajudam bastante. Então, a classe na renda fixa de pré-fixada é aquela que, no momento da aplicação, você já tem uma taxa ali pré-estabelecida, por exemplo, 8% ao ano. A classe pós-fixada, esse pós, significa que ela depende de um indexador, como, por exemplo, o CDI ou a taxa Selic. Temos a classe de inflação. Falamos há pouco, bastante de inflação no cenário, e ela está aqui também como uma possibilidade de alocação, trazendo para o Brasil títulos principalmente, ou ativos principalmente atrelados ao IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação. A gente cobre com isso boa parte da renda fixa. Mas não só de renda fixa vivemos por aqui. Então, temos as possibilidades com um pouco mais de risco. A gente pode pensar na classe de ações, Podemos estar falando aqui em buscar as oscilações do preço de um determinado papel, de uma determinada companhia, para nos beneficiar. A gente pode ter um viés de ação para longo prazo. Eu quero me tornar sócio dessa empresa, eu acredito nos fundamentos, quero receber os dividendos dessa empresa. Então, tem uma classe específica para isso. Tem uma classe que é muito legal, que junta quase tudo isso, que é a classe de multimercados. A classe de multimercados, ela, como o nome está trazendo para a gente, ela não tem necessariamente uma concentração específica. Nós vamos falar nesse papo hoje também muito sobre diversificação, essa palavra que, por vezes, todos ouvimos quando a gente fala de investimentos. E a diversificação, pessoal, ela pode ser geográfica também. A gente não precisa investir só no Brasil. Por isso que nós temos as classes internacionais, tanto a renda fixa quanto a renda variável. Lembram que eu comentei com vocês há pouco que o nível de juros nos Estados Unidos está caindo? Isso significa que a renda fixa tende a remunerar menos. Mas aí a gente vai pensar, é um menos ainda atrativo? Será que é o momento de eu ir para a Bolsa Americana? Então, tem várias questões que estão novamente atreladas ao cenário. E nós temos uma classe ali, que é a classe de alternativos. Estava até conversando um pouco com o Martim antes da gente começar. Classe de alternativos é basicamente o que não se enquadra nas outras classes, que não segue um benchmark específico. Se eu penso, por exemplo, pessoal, criptomoedas é uma classe que a gente considera como alternativos. A gente está discutindo, quando a gente falou de cenário, a gente sabe que temos alguns conflitos acontecendo pelo mundo, que interferem, por exemplo, no preço do petróleo. Eu posso ter um ETF, que é um fundo que busca replicar o comportamento de algum indexador de petróleo. Em qual caixinha eu vou colocar? Na caixinha de alternativos. Então, a ideia que eu quero trazer para vocês é, com base em tudo isso de cenário, a gente pega e divide a nossa recomendação nessas caixinhas.